Fala pessoal, mais um vídeo novo aqui no canal. Se você curte o meu conteúdo, clica nesse botãozinho aqui embaixo, clica no joinha aí para ajudar com que o YouTube entenda que o nosso vídeo é muito legal e que ele pode alcançar mais pessoas. Assim como, se você quiser ser notificado toda vez que eu colocar uma aula nova, um vídeo novo aqui no canal, clica no sininho aqui para se inscrever e todo dia que tiver um vídeo novo você vai ser notificado pelo YouTube, fechado? Assim como se você achar que esse conteúdo aqui é algo muito legal para outra pessoa que você conheça, compartilha o link com ele para ele poder ter acesso a essa aula assim como você. Olá! Quero começar o nosso programa de hoje falando com você sobre algo que Paulo falou aos Filipenses. E olha só que lindo que ele diz aqui, versículo 2. Eu vou ler para vocês a partir do... capítulo 2, a partir do versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Olha que lindo! Nós precisamos ser a diferença. Quantas vezes nós estamos em uma situação em que olhamos como o outro age e pensamos, poxa, o outro está fazendo errado, para ele está dando certo. Sabe aquela situação que muitas pessoas relatam que às vezes estão na empresa e todo mundo dá um jeitinho para alguma coisa e você fala, só eu não vou dar esse jeitinho? Todo mundo dá, todo mundo faz. Ou aquela situação mesmo no ministério em que todo mundo age de uma maneira, você fala, todo mundo age dessa maneira. Nós não somos todo mundo. Na família, no ministério, no trabalho, na nossa casa, no nosso dia a dia, nós precisamos exatamente agir diferente da maneira que o mundo age. E nós precisamos resplandecer no meio de uma geração corrompida. E nós não precisamos fazer nada de diferente. Nós precisamos simplesmente viver de acordo com a palavra de Deus e agir de acordo com o direcionamento do Espírito Santo. Aquilo que todo mundo faz, se for diferente do que a Bíblia instrui, a gente não vai fazer. Aquilo que todo mundo fez, se for diferente do que a Bíblia diz, a gente não vai participar. Seja lá o que for, na área que for. E nós seremos essa geração, essa diferença. Assim como Paulo disse isso aos Filipenses, Deus diz isso hoje para nós. Depois medite com calma no capítulo 2 de Filipenses, Deus vai falar ainda mais aí ao teu coração. Nosso programa está no ar. Nosso programa está de volta, eu conto com a sua ligação no 0 Operadora 11 3337 5886 ou pelas redes sociais. Quero te mostrar também o nosso QR Code que vai aparecer aqui. Mais uma maneira da gente ficar pertinho. Você coloca o seu celular no modo foto ou no aplicativo de QR Code, mira aqui, vai direto para o nosso canal do YouTube. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. A gente te espera também por lá para assistir a programação ao vivo e os programas que já foram ao ar, que estão postados ali. Agora eu converso com o Dr. João Barbosa, que é fisioterapeuta, especialista em traumatortopedia e vai falar com a gente sobre as lesões por esforço repetitivo. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, já. Prazer recebê-lo novamente, viu? Prazer é meu. Doutor, quando a gente fala dessas lesões, é tendinite? Nem sempre, nem sempre. Então, lesões por esforço repetitivo normalmente são lesões relacionadas ao trabalho, né? Muito ligado a doenças ocupacionais. E, na verdade, teve uma mudança na nomenclatura com relação a lesões por esforço repetitivo para a gente tirar um pouco esse mito de lesões, porque nem sempre quando você sente dor ou incômodo você está machucado. Então, hoje, a gente chama de um termo um pouquinho mais complicado, que são distúrbios osteomusculoesqueléticos relacionados ao trabalho. Se antes eu só queria falar LER, imagina agora que mudou para isso tudo. É DORT. É DORT. Ficou, mas a sigla é fácil, mas a tradução é mais difícil. Mas por que se tirou lesões, né? E eu fiz questão de deixar o LER, porque todo mundo fala LER, mas hoje a gente chama mais de distúrbios osteomusculoesqueléticos, porque são somente, às vezes, alguns sintomas relacionados à sobrecarga ali do dia a dia. Um dia que, às vezes, aquele indivíduo, a senhora aí de casa, por exemplo, lavou muita roupa ou
passou muita roupa no dia, tá um estímulo um pouquinho acima do que estava acostumado, você pode ter algum incômodo, mas não necessariamente você se machucou, você está todo arrebentado. Então, essa nomenclatura lesões já assusta, né? Então, acabou tendo essa mudança para distúrbios osteomusculoesqueléticos. Para entender quando é um pouco mais grave ou quando vai precisar de um tratamento específico, quando é uma coisa mais natural, uma resposta do corpo, Exatamente. Né? Doutor, muitas pessoas me disseram o seguinte, inclusive eu conversei com uma esse final de semana que me falou isso. Ela, nessa pandemia, ficou sem sair de casa totalmente. E foi dirigir, tá começando a voltar a fazer suas coisas e foi visitar a irmã. Pegou uma estradinha aí, deu a dirigida. Daqui de São Paulo, ela foi lá para Tatuí e depois voltou. Ela falou, mas me deu uma dor. Pode ter alguma relação, doutor? Pode. Inclusive, essa senhora é minha sogra. Pode. É exatamente isso. Quando você tem uma exposição ao seu corpo de uma carga que você não estava acostumado, você vai sentir essa carga de alguma forma, né? O seu corpo vai falar assim, ô, Jaque, ou então a sua sogra, ô, como é o nome dela? É Carmen. Ô, dona Carmen, ó, dá uma segurada aí que eu não tô aguentando tudo isso não. Então vai mais devagar, porque eu não tô tão acostumado com isso. Então o seu corpo vai dar alguns avisos. Esses 4 meses, não só ela, muitas pessoas estão retomando as atividades e reclamando de algum tipo de dor. Esses 4 meses, praticamente, 5 que algumas pessoas ficaram paradas, é suficiente para o corpo ter desacostumado. Sim, com certeza. Às vezes, 1 semana, 2 semanas sem ser exposto a uma atividade que você está acostumado, o seu corpo já entende que você não precisa estar preparado tanto para aquilo mais e ele prefere preservar a energia e parar de gerar adaptações, ganhar força, ganhar capacidade nos tendões de suportar essas cargas, porque ele vai querer acumular energia, né? O nosso corpo sempre tenta fazer isso, haja visto aí na pandemia, né? Tanto que a gente comeu. Meio-dia. Mas não quero falar sobre isso. Então, assim, você sempre vai tentar armazenar e poupar o máximo de energia. Então, seu corpo fala assim, pô, a Jaque não tá dirigindo mais. Então, agora ela não precisa de tanta força no braço como ela precisava antes. Então, eu vou parar de gerar essa adaptação a ela. E aí, quando você volta a fazer isso, sai do 0 ao 100 ali, de um dia para o outro, o seu corpo não está mais adaptado àquilo, ele vai referir esse incômodo, entendeu? E tudo bem? Como que a gente faz quando são essas questões pontuais aí do dia a dia, doutor? Tudo bem, exatamente. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é ficar criando muito terrorismo, né, em cima de qualquer dor, qualquer incômodo que o indivíduo sinta. Às vezes, um dia que você pegou um pouquinho mais pesado em casa lá, é normal você ficar com uma dorzinha nas costas e tal. E observar se isso alivia ao longo de 2, 3 dias é uma forma de você pensar se talvez é algo mais simples mesmo, somente do esforço, ou se realmente você precisa procurar a ajuda de um profissional, que seja algo mais perigoso ou que possa ter relação realmente com alguma lesão. Doutor, muitas pessoas, isso aí eu posso falar, muitas pessoas ficaram desempregadas e começaram a trabalhar dirigindo, foram trabalhar em aplicativos. E algumas dessas pessoas me relataram, até alguns com os quais eu converso mesmo, quando eu acabo precisando pegar um desses carros, que começaram a sentir dor, às vezes na panturrilha, às vezes no pé, às vezes no braço. Mas não podem dar um tempo de descanso, tem que trabalhar no dia seguinte. O que fazer nesses casos, doutor? Ótima pergunta. Então, assim, nesses casos, o mais importante é tentar achar algum conforto dentro das posições do dia a dia de trabalho ou até mesmo no momento de repouso. Então, o que a gente pode pensar? Um exemplo que você deu aí, que dirige muito tempo. Tentar procurar uma posição ali dentro do dia a dia de trabalho dele dirigindo que vai dar um certo repouso para os braços, que vai dar um certo conforto para os pés durante o momento em que ele estiver trabalhando. A mesma coisa são algumas indicações que nós podemos dar de, por exemplo, chegar em casa se está com alguma dor mais muscular mesmo, de tensão, normalmente é comum essas dores aqui em cima do braço, no trapézio, na cervical, ou até mesmo algum incômodo aí nas costas, usar uma bolsinha de água quente, alguma coisa para lidar com esses sintomas de uma forma pontual, não que vai resolver o problema se for uma lesão mesmo, mas que vai dar um certo conforto, é interessante. E até certas posições dentro ali do dia a dia de trabalho. Doutor, acho que uma pergunta importante. Você falou sobre o terrorismo, muitas pessoas falam, eu tenho que parar, e se eu voltar a fazer isso no dia seguinte, nesse caso específico, em que é a profissão da pessoa, eu estou falando de dirigir, poderia falar de digitar, quero falar ainda sobre outras questões que envolvem a pandemia, mas ele deveria tentar parar ou tudo bem ele voltar no dia seguinte a dirigir? Não deveria tentar parar, porque a partir do momento que você tem uma dor e isso começa a impactar a sua vida, tanto social, mas principalmente a sua vida ali laboral do dia a dia de trabalho,
isso pode trazer repercussões gigantes para aquele cara, né? Então ele não poder trabalhar, não poder sustentar a família dele. Então a última coisa que a gente vai pedir para uma pessoa como essa é parar de trabalhar. Talvez ajustar um pouco a carga. Se ele está dirigindo 12 horas e não está aguentando dirigir 12 horas, talvez reduzir um pouco isso para ele gerar uma adaptação inicialmente, depois começar a aumentar essa exposição. Ou se isso não for possível, vamos supor que trabalha numa fábrica, tem que compor aquelas horas de trabalho, gerar algumas adaptações dentro desse gesto, entendeu? Então, tentar, dentro do gesto que o indivíduo realiza, dar mais conforto para ele, diminuir a amplitude com que ele tem que levantar o braço, ou se pode ficar com o braço apoiado, ou postura, algum conforto dentro daquele gesto específico. Então, a última coisa que tem que fazer é parar. Então, presta atenção, se você é em qualquer lugar do Brasil, com qualquer profissão, ou nesse momento de pandemia, por estar digitando demais, já vou falar mais sobre isso, está com problema para sua profissão, procura um profissional que dentro da posição que você precisa ficar, ele vai conseguir te ajudar, não é isso, Exato. doutor? Uma das primeiras coisas que a gente faz hoje quando um paciente procura a gente com dor e as DORTs, né, as doenças osteomusculoesqueléticas relacionadas ao trabalho, é falar assim, cara, você não precisa parar de trabalhar, mas é importante que a gente ajuste algumas posições para você ter mais conforto. Isso não significa que tem que ser uma adaptação eterna. Então não tem, por exemplo, o jeito certo de sentar para trabalhar, o jeito certo de levantar alguma coisa. Só existem formas de deixar isso mais fácil para você no momento em que você tem dor ou tem dificuldade, mas isso não precisa ser para sempre. É importante até que você vá gerando essa adaptação ao longo do tempo. Então eu vou treinar para trabalhar, eu vou treinar para suportar essas posições para que eu possa me adaptar. Fazendo uma analogia a um atleta, por exemplo, o Usain Bolt lá dos 100 metros, ele não começou correndo 10 segundos em 100 metros em 10 segundos do dia para a noite. A mesma coisa vai acontecer com um indivíduo que trabalha lá no exemplo que você deu, dirigindo 12 horas. Então não é do dia para a noite que você vai suportar uma carga como essa. Então essas adaptações são importantes, entendeu? E não parar, só tentar buscar mais conforto dentro daquela atividade. Doutor, chegou aqui uma pergunta, a pessoa não se identificou, mas eu achei excelente, porque a gente encontra pessoas que precisam fazer isso. Ele diz, sinto muitas dores na mão quando vou tocar violão. Dores que não senti antigamente. Isso pode ser tendinite? Se sim, o que pode ser feito para diminuir essas dores? E eu acho importante porque tem aquele que toca por hobby, tem aquele que toca por profissão, tem aquele que toca na igreja, que às vezes ele não toca de maneira profissional, mas precisa estar lá todo final de semana e talvez agora esteja voltando porque os cultos estão voltando. Pode ser isso também, né, doutor? Pode ser que ele tenha ficado um tempo aí sem ser tão exigido dentro dessa atividade e agora está sentindo essa carga. Essas dores no punho e na mão normalmente têm relação com sobrecargas tendíneas, o que a gente chama de tendinopatia. Então a tendinite, o próprio nome it no final, né, ele remete à inflamação. Então nem sempre é uma tendinite, uma inflamação naquele local. Pode ser às vezes uma lesão um pouquinho mais crônica que ele já tinha de tanto realizar esse movimento e agora ele está sentindo os sintomas de novo. A gente chama, na verdade, de tendinopatias. Então pode ser relacionado a uma tendinopatia, que é uma sobrecarga no tendão. Normalmente os sintomas aparecem quando você dá essa sobrecarga repentina, igual a gente estava conversando. E aí a dica que eu dou para ele, para aliviar, primeira coisa, não parar de movimentar a mão. Então o repouso não é uma alternativa interessante para as tendinopatias. E segundo, à medida que ele estiver sentindo incômodo para determinados movimentos, tentar realizá-los até o momento em que ele suporta e não começa a gerar essas dores. E principalmente tentar aí usar alguns recursos, e aí é difícil falar agora sem saber exatamente o caso dele, mas às vezes alguns recursos como gelo, como calor, massagem, podem aliviar um pouco os sintomas, mas o que vai resolver o problema são exercícios de fortalecimento mesmo para adaptá-lo a suportar essas cargas. Doutora, a gente fala de trabalho, mas para quem está voltando a treinar depois da pandemia também, é o mesmo esquema, né? É a mesma coisa, exatamente. Dificilmente, se você ficou esses 4, 5 meses parado, você vai conseguir voltar a fazer do jeito que você estava fazendo, exatamente. Né? E às vezes a gente tem essa ideia, né? Pô, antes eu corria 3 vezes na semana, 10 quilômetros. Vou voltar correndo 3 vezes na semana, 10 quilômetros. Eu jogava futebol 2 vezes na semana. Aí você vai dar um chutinho lá, já vai sentir a perna. Então, é a mesma ideia, tanto para o retorno ao trabalho quanto para o retorno às atividades físicas, é esse controle, a gente chama isso de controle de carga de treinamento.
como essa carga vai ser exposta ao seu corpo, é uma forma importante aí de você controlar a adaptação e a evolução que você vai ter dentro desse processo. Isso é primordial. Doutor, eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu tenho que mostrar isso aqui. Olha a audiência do nosso programa até onde vai. Olha quem está assistindo. A gatinha, para quem mostro eu? A Mimi assistindo o nosso programa. Gente, vocês são demais. Olha, vocês são demais assistindo o nosso programa, tá? Sensacional, a Mimi aí nos assistindo. Linda. Bom, deixa eu pegar essa pergunta aqui. Boa tarde. Eu gostaria de saber do doutor a respeito de esforço repetitivo. Estou com princípio de artrose. Os dedos da minha mão estão ficando rígidos. Estou com problemas de dedos em gatilho. Estou fazendo fisioterapia e tomando medicação, mas estou sentindo pouca melhora. Eu devo procurar um ortopedista? É a Maria de Lourdes. É sempre interessante procurar profissionais que sejam gabaritados para entender sobre as lesões no momento em que você não está evoluindo bem. Então, para o tratamento de dedo em gatilho, faz parte de uma equipe multidisciplinar o ortopedista, o fisioterapeuta, para decidirem, em conjunto com o paciente, o que vai ser melhor para ele. Então é interessante sim procurar um ortopedista. Se ela já está fazendo fisioterapia, até é interessante conversar com o fisioterapeuta dela, para ele indicar um ortopedista de confiança, que eles já trabalham em conjunto para fazer esse trabalho aí multidisciplinar. Mas com relação ao dedo em gatilho, a ideia é a mesma. O que é isso, doutora? O que é o dedo em gatilho? Mas é parecido com o que você fez mesmo. O que acontece? Você começa a criar rigidez nos músculos da região aqui interna da mão e você começa a adotar uma postura de flexão dos dedos, por isso dedos em gatilho. Isso tem relação com tendinopatia, né, com sobrecarga sobre os tendões, as bainhas que a gente chama, mas para ficar mais fácil, os tendões dos músculos que atuam sobre os dedos para fazer esse movimento de flexão. E aí, por conta desses estresses repetitivos e dessas deformações aí do tendão, você começa a ter deformidade da mão. E aí, o que mais se faz na fisioterapia são exercícios aí para tentar relaxar um pouco essa musculatura da mão e tentar buscar essa mobilidade de novo dos dedos. E, além disso, exercícios de fortalecimento para gerar adaptações nesses tendões de novo, para suportar cargas. Então, o paciente começa a ficar com a mão um pouco em flexão e a gente tenta buscar restaurar essa mobilidade de novo. Dá para restaurar, doutor? Dá. Com algumas técnicas de terapia manual, de relaxamento e principalmente de fortalecimento. Então, Maria de Lourdes, siga aí a orientação do doutor. Obrigada pela participação, viu? Doutor, uma coisa importante que eu queria entender agora é um pouco sobre os adolescentes, as crianças que ainda estão em fase de crescimento e agora se viram na frente do computador como nunca. Sim. Mas ficava muito no videogame, ficava muito no computador. Mas, gente, não tinha o compromisso de ficar 5 horas ali na frente do computador tendo aula sem deixar de fazer as outras coisas que fazem para se divertir no computador. E agora mais do que nunca, porque, tá bom, estamos retomando a vida, mas ficamos quantos meses dentro de casa? Essas crianças foram para frente da TV, para frente do computador. Então, tanto a diversão quanto o estudo. Isso pode gerar nessas crianças que estão em fase de crescimento, como se diz, algum problema, doutor? Sim, a gente sabe que para desenvolvimento da criança, a atividade física é muito importante, né? Então, vocês veem que eu sempre falo aqui, tem que continuar se movimentando e tem que fazer exercício para melhorar, nem sempre o repouso é a melhor estratégia. Então, o nosso corpo foi feito para se movimentar, né? E ainda mais numa fase tão importante da criança, que é essa fase de maturação, essa exposição a atividades físicas, seja ela qualquer uma, é muito importante para o seu processo de aumento de capacidade mesmo, até mesmo cognitiva, não só muscular, mas também de entendimento sobre o corpo dela no espaço, porque ele acaba tendo um pouco de dificuldade de entender, porque a mão está crescendo, está tudo crescendo, ele está perdendo a consciência dele no espaço. Então, participar de atividades físicas é primordial para o avanço da criança aí ao longo das suas capacidades cognitivas e musculares e ósseas. Então, por mais que eles estejam em casa, é importante tentar separar um tempinho ali para realizar atividades físicas, nem que seja alguns exercícios simples, como agachamento, coisa leve, mas é muito importante não ficar só no computador. Então agora me fala uma coisa, doutor, de uma dúvida que eu tenho, que é para saber se aquelas atividades laborais funcionam de verdade, porque elas são tão rápidas. Sabe aqueles intervalos, algumas empresas que trabalham
com as pessoas muito tempo ao computador já promovem isso. Então, ó, agora é 3 minutinhos, levanta, abre o braço. Fico me perguntando, se a pessoa tá de salto, é de salto que vai, se o homem tá de terno, é de terno que vai. Isso aí resolve mesmo, doutor? Não tem uma resolutibilidade tão grande quanto você, por exemplo, treinar mesmo. Então, ir para academia e fazer atividades físicas um pouco mais vigorosas. Normalmente, essas pausas durante o trabalho são muito interessantes para dar um tempo de exposição àquela postura prolongada, um tempo de exposição àquele movimento que fica o tempo inteiro fazendo. Então, tempos de exposição ali e fazer pausas com relação a esses tempos são muito interessantes. Mas quando a gente pensa em, por exemplo, eu preciso me preparar para suportar determinada atividade, um treino muito mais vigoroso é interessante do que simplesmente fazer um alongamentinho aqui, 10 segundinhos e achar que aquilo vai prevenir alguma coisa. Você prevenir uma lesão é algo muito complexo, não é só fazendo um alongamento ou fazendo um exercício simples de fortalecimento que você está prevenindo. Depende de sono, de como aquele indivíduo descansa ou come e principalmente qual é a capacidade física que ele tem de suportar essas atividades. Então eu indicaria treinos mais vigorosos, por exemplo, de fortalecimento mesmo em academia, com um profissional específico, um personal. Doutor, como eu tenho que encerrar, eu tenho um monte de pergunta que chegou agora, eu vou fazer rapidinho para o senhor, se o senhor puder responder de uma maneira breve, para não deixar ninguém sem resposta. O Marcos de Guarulhos diz que faz muitas caminhadas, mas sente muitas dores no dedão do pé. O que ele pode fazer? Não dá para saber exatamente a fonte de dor dele, mas a primeira coisa que eu diria para ele é que ele não tem que parar de caminhar, certo? Mas tem que investigar melhor o que pode ser essa dor. Então, procurar um profissional, um fisioterapeuta ou um O calçado inadequado pode ser um fator. Não necessariamente. Então, assim, nem sempre você vai sentir uma dor no pé por conta de um tênis X ou Y. Na verdade, nem existe um tênis correto para você praticar uma atividade. Se o tênis que ele estiver utilizando ou o calçado que ele está utilizando é confortável para ele, provavelmente não seja isso o grande responsável pela dor. É importante procurar uma ajuda, então. É importante procurar, mas não para de fazer as atividades. Percebe quanto tempo demora para essa dor vir, se ela começa logo de cara ou se é depois de um determinado período, porque dependendo do tempo que demorar, pode ser que ele não esteja capaz de suportar essa carga tão alta ou não, então tem que ajustar um pouco o tempo de exposição, tudo isso é importante. Obrigada pela sua participação, viu, Marcos? Faço muito esforço repetitivo, pois trabalho com serviços de limpeza e queria saber se isso pode causar tendinite degenerativa. Sidney de Várzea Paulista. Isso é o que eu citei como tendinose, que é a tendinopatia, só que um pouco mais crônica, com características degenerativas. Então ele está exposto a uma chance de desenvolver aí alterações no tendão agudas, se um dia ele fizer uma exposição à carga muito maior do que a que ele está acostumado, ou pelo fato de ter esses estímulos repetitivos, ele desenvolver alterações crônicas no tendão. Ele pode desenvolver essas alterações por conta do trabalho dele, mas a melhor forma que ele tem de prevenir com que essas lesões aconteçam é ele se preparar para isso. Então, controlar como que ele está realizando os movimentos ali no dia a dia, se manter em atividade. Então, como complemento ao trabalho dele, é importante ele fazer exercícios de fortalecimento específicos para o ombro, para as costas, que ele deve usar bastante durante o trabalho dele. Então, a melhor forma de se prevenir dessas lesões degenerativas não é ficando em repouso, como todo mundo pensa, não é não trabalhando mais, ou pelo contrário, é você preparando o seu corpo para suportar essas atividades. Como se fosse um atleta que tem que se preparar para uma competição, você tem que se preparar para trabalhar. Perfeito. Doutor, chegou uma pergunta do Francisco de Interlagos, em São Paulo. Ele tem cisto sinovial. Qual terapia posso fazer para melhorar? Então, cisto sinovial... É aquele no punho? O que é o sinovial? Normalmente acontece no punho. É um cisto, né, uma formação ali de líquido que acontece normalmente na região intraarticular, dentro da articulação. Sinóvia é o nome do líquido que tem ali dentro da articulação, por isso cisto sinovial. Então, o cisto sinovial nem sempre é o responsável pela dor no punho. Então, às vezes, ele pode gerar dor ou não. Então, teria que ver se realmente o cisto dele é o que está causando a dor no punho dele. Na maioria dos casos, o tratamento não é cirurgia, é fortalecimento, exercícios de mobilidade, de fortalecimento do punho. Então, o que ele pode fazer? Exercícios específicos para a atividade em que ele não consegue fazer. Então, vou dar um exemplo. Não sei quando ele sente dor, mas vamos supor que ele sente dor para ficar trabalhando no computador.
Então, para trabalhar no computador, você usa bastante a musculatura que tem que manter a sua mão para cima assim, que são os músculos que fazem extensão dos dedos e do punho, levantam aqui. Então, trabalhar essa musculatura, adaptar essas estruturas para suportar nessas cargas é uma forma interessante dele tentar eliminar esses sintomas, já que não necessariamente ele precisa tirar o cisto dali para a dor dele melhorar, entendeu? Simplesmente ele se adaptar à atividade que ele está fazendo. Doutor, eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta, a gente continua falando sobre esse assunto e eu quero saber mais sobre quais as lesões que podem acontecer nos membros superiores. Se a gente está falando sempre desse mesmo tipo de lesão, que antigamente a gente chamava de lero, o doutor já explicou para nós, ou pode haver outro tipo de lesão. A gente entende daqui a pouquinho, não sai daí. O nosso programa está de volta, você pode sempre entrar lá no nosso canal do YouTube, você coloca o seu celular no modo foto ou no aplicativo de QR Code, mira aqui no nosso QR Code, vai direto para o canal onde você se inscreve, se ainda não for inscrito, acompanha a programação ao vivo e assiste também os programas que já foram ao ar. Eu continuo conversando nesse bloco com o Dr. João Barbosa, que é fisioterapeuta, está falando com a gente sobre, nesse bloco eu quero falar um pouquinho mais sobre lesões de membros superiores, mas antes da gente ir para o tema, doutor, chegou uma pergunta aqui que eu fiquei curiosa com a pergunta da pessoa. A Marisa de Tararé, ela disse que quando faz fisioterapia não consegue dormir à noite. Então, o que pode acontecer? Provavelmente, o fisioterapeuta está tentando realizar exercícios com ela e ela não está respondendo muito bem. Isso daí é muito comum. Todo mundo acha assim, né? Eu vou na fisioterapia e vai passar minha dor. E vou dormir como um bebê. É, exatamente. Vou ficar zerado e tal. E às vezes, como eu citei anteriormente, que o que resolve o problema é você jogar carga naquela região que normalmente tem a tendinopatia ou a lesão, exercício. Às vezes o fisioterapeuta, ele perde um pouco a mão também, isso é normal, eu faço isso direto. Às vezes você se empolga, ele acha que o indivíduo que você está tratando consegue suportar mais carga, você aumenta as cargas e ele não responde tão bem. E isso faz parte do que a gente chama de educação do paciente, você precisa educar o paciente, né? Quem está realizando a fisioterapia precisa ser educado de que nem sempre você vai se sentir bem quando você faz um exercício. Às vezes isso pode piorar um pouco e tá tudo bem. É só descansar um pouquinho e voltar a realizar aqueles movimentos de novo. Não quer dizer que arrebentou o ombro, que arrebentou o punho, que machucou tudo. Então, o que eu indico ela fazer, né? Ela conversar com o fisioterapeuta dela, dizer que ela não está conseguindo dormir, descansar bem, porque provavelmente ela não está respondendo bem aos exercícios que estão sendo realizados. E o que tem que ser feito não é parar de fazer exercício, mas sim, talvez, adequar um pouco a carga de como está sendo realizado. Repetições, o peso mesmo, às vezes a amplitude com que ela está trabalhando. Doutor, o senhor está falando desde o outro bloco, eu acho muito interessante isso, porque eu penso que é assim, quando às vezes a gente tem alguma dor, a gente pensa que a resposta para essa dor é ficar em repouso o dia inteiro no dia seguinte, de preferência não fazer nunca mais aquela atividade que causou a dor. E tá errado essa lógica de raciocínio, né? Exatamente. E isso é uma coisa que vem vindo muito forte, assim, dentro do que a gente chama de, né, literatura científica, dos estudos científicos voltados para essas lesões, de que você manter o indivíduo em atividade é mais benéfico e a longo prazo a dor dele resolve melhor e mais rápido, com mais efetividade do que estratégias de repouso. É lógico que assim, um dia que você pegou muito peso ou fez a mudança em casa, no outro dia é importante você descansar, tal, vai dar 2, 3 dias, você descansa, aquele incômodo que você tinha provavelmente vai passar. Mas quando você tem essas lesões mais crônicas, que é o que normalmente nos deixa preocupados, né? O repouso não é uma opção interessante. Então, exposição às cargas, os exercícios são muito mais interessantes, muito mais efetivos do que ficar em repouso. Até porque, doutora, a gente está vivendo mais e a gente quer viver mais com qualidade. A gente não quer viver até os 100 anos deitado numa cama. A gente quer viver até os 100 anos como a gente viveu bem até os 60, até os 70. Exato. Então, se a gente parar, aí vai dar problema. Exato. Mesmo, né? E é importante deixar claro que ao longo do avanço da idade, cada vez mais nós estamos conseguindo, aí, graças a Deus, chegar em idades mais avançadas,
o cabelo fica branco, a pele enruga, o cabelo cai, a articulação não vai ficar bonitinha o resto da vida. Então é normal você ter alterações degenerativas no tendão, as tendinopatias, é normal você ter alteração degenerativa na articulação, que a gente chama de artrose, artrite. Eu quero ter artrite na minha vida, porque significa que eu cheguei lá próximo da boa idade, né? Então assim, é normal você ter algumas alterações degenerativas, não necessariamente você vai sentir dor por conta disso. E uma das formas mais efetivas de você não ter experiências de dor relacionadas a essas lesões é manter essas articulações saudáveis. O que é manter essas articulações saudáveis? Não necessariamente bonitinhas como elas eram quando você tinha 5, 10 anos. Às vezes degeneradas, principalmente com idades mais avançadas, mas capazes de suportar as atividades que você faz no dia a dia. E só tem uma forma de você fazer isso, que é se preparando para isso. Prevenindo, né? Não é porque o cabelo tá branco que você não tem mais um cabelo saudável. Exato. Então mudou a articulação, mudou a pele. Gente, essa é a realidade, muda tudo. Mas a gente pode chegar a idades mais avançadas hoje em movimento, não é, doutor? Exatamente. E, na verdade, isso é muito importante, né? Eu falo isso para todo mundo. Por exemplo, nível de mortalidade. Os idosos que têm mais força na coxa, no quadríceps, eles morrem depois do que idosos que têm o quadríceps mais fracos. Então, pensando em mortalidade, a chance que você tem de morrer, quanto mais a sua coxa for forte, menos chance você tem de morrer mais cedo. Você pode morrer mais tarde. Eu me lembro de várias situações, doutor, ainda mais depois que a minha avó foi morar com a minha mãe, e que a gente queria deixar ela sem fazer nada. E daí minha mãe às vezes falava com o geriatra, mas ela quer ficar cozinhando, ela quer ficar lavando a louça. E o médico falava, deixa ela lavar essa louça, deixa ela cozinhar. Esse movimento de arrumar a cozinha, de ajudar a arrumar as coisas, é importante pro idoso, muito né? Importante. A gente tem essa coisa de querer cuidar, né? Não, deixa a vozinha quietinha lá, mas pelo contrário, você tem que estimulá-la a se manter em atividade. Lógico que de uma forma controlada. Sem exageros, né? Também não vai judiar da avó. Que uma vez a gente virou as costas e ela não me tava com o Davi no cavalinho. Aí eu falei, vó, pelo amor de Deus. Ela, não, ele tá gostando. Eu falei, meu Deus. Tem que tomar cuidado porque eles abusam às vezes exatamente, também, né? Tem que ter bom senso, mas é muito importante manter as atividades, sim. Doutor, vamos falar sobre esses membros superiores? O que pode acontecer de um modo geral com eles? Quando a gente fala de lesões relacionadas ao trabalho, né, que é o tema que a gente está discutindo aqui, as lesões mais prevalentes são as tendinopatias mesmo. As tendinites de ombro, as tendinopatias de punho, de cotovelo. Mas você pode ter milhões de outras lesões, fraturas, que também é muito comum em idosos, que a gente está citando, com quedas, por isso é importante prevenir. Você pode ter em esportes, é mais comum isso, ou em traumas aí, as luxações, que é quando você perde a congruência da articulação, né? Por exemplo, a cabeça do húmero, né? Que o húmero é assim e está encaixado num osso que chama glenoide. Você toma uma pancada lá e ela sai do lugar, né? Que o pessoal fala, meu ombro saiu do lugar. Isso é uma luxação. Mas as lesões mais comuns, quando a gente fala assim, lesão de membro superior, que está bombando nas clínicas de fisioterapia e nos ortopedistas, são as lesões de sobrecarga, as tendinopatias, as artroses de ombro, de punho, de dedos, de cotovelo. Agora, doutor, tem reversão todas elas? Se você for pensar em estrutura, que é o que eu estava citando, é normal, alguns trabalhos científicos mostram que ao longo da vida é normal você ter degeneração dos tendões e da articulação. É um corpo usado, né? Exatamente. A gente vai vivendo. Então assim, e esses trabalhos são muito legais, porque eles acompanharam ao longo da vida, assim, de algumas idades, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, e qual que era a chance de você ter uma lesão dos tendões do ombro, no caso específico desse trabalho. E eles encontraram que, à medida que você vai ficando mais velho, aumenta a chance de você ter uma tendinopatia desses tendões, às vezes até uma ruptura parcial, que é quando ele se rompe parcialmente, ou até uma ruptura total, que são lesões degenerativas. Ao longo da vida, eles vão se degenerando. E o mais interessante é que todos os indivíduos que participaram desse trabalho, eles não apresentavam dor. Então, mesmo os velhinhos que tinham 80 anos e que tinham uma chance quase acima de 60% de ter uma ruptura de um tendão no ombro, mesmo tendo a ruptura, eles não apresentavam dor naquela articulação. Então, não necessariamente, como eu disse, você tendo uma degeneração de uma articulação, você vai ter experiência de dor, entende? Então, uma das principais formas de você prevenir isso é se manter em movimento.
Agora, doutor, nós vamos aqui no Brasil, em outros países, cada país tem a sua realidade, mas aqui no Brasil agora a gente vai ter que trabalhar até mais tarde, com certeza. A nossa geração mais e a geração dos nossos filhos mais e assim por diante. É isso que a gente imagina que vai acontecer. Isso significa que a gente tem que estar em boas condições, porque se um jovem quebra o elevador, fala, eu vou ter que subir de escada, já é um transtorno. Imagina se você tem ali uma pessoa de 70 anos na sua empresa, por exemplo, Sim. E isso vai ser cada vez mais comum. Para nossa geração isso vai ser comum. Sim. Quer dizer que agora a gente já tem que fazer alguma coisa para chegar com qualidade de vida lá, não é? Exatamente, exatamente. Da mesma forma que você, por exemplo, pensa numa carreira, né? Daqui a 10 anos eu tenho que estar em tal lugar, eu vou ter que fazer isso hoje, tal. Você também tem que pensar, programar esse seu processo de envelhecimento. Então, pessoas que praticam esporte desde cedo, que estão envolvidas em atividades físicas recorrentes desde cedo, elas têm uma vida mais saudável ao longo do final da sua vida. Então, com certeza, tudo que você faz hoje vai ser um reflexo do que você vai encontrar lá na frente, não tenha dúvida. Doutor, para a gente caminhar para o fim, as pessoas precisam, independente da faixa etária, pensando em alguém que ficou essa quarentena parado, agora começou a dirigir, ou voltou para o trabalho, ou mesmo ficando em casa em home office, sentiu algumas dores, é importante procurar um fisioterapeuta? Essa prevenção ou até esse cuidado, às vezes tem uma lesão ali e não tem, de repente, exatamente a dor, o fisioterapeuta vai descobrir. É importante procurar a ajuda de um profissional? É importante. Não só o fisioterapeuta, mas também, em alguns casos, um profissional de educação física, se você estiver querendo introduzir atividades físicas no seu dia a dia. Então, assim, tanto o fisioterapeuta quanto um profissional de educação física são profissionais do movimento. Então, eles entendem daquele gesto específico que você vai realizar e como prepará-lo para suportar isso do ponto de vista de prevenção. Então é muito importante e não necessariamente você tem que fazer assim, eu vou procurar um fisioterapeuta, putz, eu não tenho tempo, vou ter que fazer 10 sessões, 20 sessões de fisioterapia. Às vezes, simplesmente o que a gente está fazendo aqui, que é essa educação, simplesmente falar assim, se sentir alguma coisa, tá tudo bem, só se quiser me manda uma mensagem, mas para ficar mais tranquilo, mas às vezes uma avaliação, um toque só, já vai fazer com que você já entenda como que esse processo vai acontecer. Não necessariamente você vai ter que ir na fisioterapia todo dia. Todo mundo pensa, não vou ter como 15 sessões, eu não tenho como fazer isso, né? Então, às vezes, um processo de educação bem feito pode ser até mais importante do que simplesmente todo dia ir ali fazer um exercício. Começou uma profissão diferente, está fazendo algo que está desconfortável, de repente o profissional vai te ensinar a postura que você tem que ter para aquele movimento, já vai te ajudar, Exato. Né? Quais são os exercícios que você pode fazer para se preparar, para suportar essas posturas em determinados momentos do seu dia. Então, às vezes, uma avaliação, 2, 3 sessões com exercícios ali e um acompanhamento a cada 15 dias, um mês, tal, já é efetivo. Doutor, para finalizar, quando a gente fala, é DORT agora que fala, é isso? Quando a gente fala de DORT, a gente pode precisar, de repente, a pessoa pode estar numa crise aguda, ela pode estar com muita dor, pode precisar de um medicamento, do auxílio do médico também, para finalizar, doutor? Também, com certeza. Então, quando a gente fala das lesões que a gente já citou anteriormente aqui no programa, por exemplo, dedo em gatilho, as próprias tendinopatias, a maioria delas não são resolvidas cirurgicamente. Elas são resolvidas através do que a gente chama de tratamento conservador. O que é um tratamento conservador? Normalmente esse tratamento conservador ele abrange uma equipe multidisciplinar. Então são os exercícios da fisioterapia associados com a medicação que um médico vai indicar, porque o fisioterapeuta não pode fazer isso. E muitas vezes, quando essa lesão tem uma repercussão negativa na vida do indivíduo como um todo, até o acompanhamento de um psicólogo pode ser indicado. Então, o tratamento conservador, principalmente para quem tem dor há muito tempo, devem ter várias pessoas que estão assistindo a gente que tem dor há 3 anos, 5 anos, não consegue trabalhar mais, não consegue realizar as atividades de casa mais. Atrapalha a vida social, dependendo do que é, Total. né? Então, às vezes, um acompanhamento de um psicólogo associado a um fisioterapeuta e um médico é importante. Doutor, muito obrigada por ter vindo, é sempre um prazer te receber aqui. Quem quiser entrar em contato, o Instagram, @prof.joaobarbosa, o site www.joaobarbosa.com.br e o canal do YouTube, prof.joaobarbosa, passando aí para vocês. Muito obrigada, viu? Uma ótima tarde. Muito obrigado.